Oi pessoal, hoje eu trago uma conversa sobre um livro que me surpreendeu muito e é pouco conhecido nas book redes, sobre Entre a Espada e a Rosa, da autora Marina Colasanti. Marina Colasanti foi uma escritora brasileira, faleceu no início do ano, e ela foi uma escritora que escreveu contos modernos, voltados para o público infanto-juvenil. Mas a sua mensagem, ela abrange muito mais que o público infanto-juvenil. Abrange também o público adulto, porque os seus contos são contos subvertidos, né? Eles trazem mensagens muito importantes para a nossa sociedade atual. Então eu venho conversar com vocês sobre essa obra. Essa obra, ela apresenta 10 contos, todos eles ali inseridos naquele mundo medieval. Traz pra gente príncipes, princesas, reis, servos, trabalhadores comuns, né, camponeses, todos eles inseridos nesse contexto medieval, mas com mensagens que podem ser muito bem associadas à nossa sociedade moderna. A Marina Colasanti, ela escreve sobre temas como os desejos das mulheres, né, o que a mulher deseja para sua vida, como ela encara os desafios que estão ali para as personagens. Marina Colasanti traz temas nesses contos modernos que falam sobre a opressão feminina, liberdade feminina, né, o que significa ser livre para mulheres naquela época, nessa época medieval. Ela também nos fala sobre as relações humanas, o quanto elas podem ser complexas. Então ela explora esse papel feminino e o quanto essa mulher pode decidir, né, sobre o seu destino nessa época em que as mulheres tinham que seguir o destino que outras pessoas escolhiam para elas. É interessante que quando você começa a ler os contos da Marina Colasanti, a gente espera que seja aqueles contos tradicionais, contos de fadas tradicionais, né, que a gente cresceu ouvindo, no qual a princesa, ela tem que seguir esse caminho, e não é isso, né? Os contos da Marina nos trazem mulheres que pensam por si só, que decidem, né, que resolvem os seus problemas e que correm atrás do que desejam. Os contos também apresentam outros tipos de tema, né? Eles falam sobre subjetividade, sobre temporalidade. Tem um conto que fala muito sobre isso, que se chama O Homem Atento. Né? Esse homem, ele está atento a tudo que se passa ao redor dele. E ele não enxerga que o tempo está passando e ele está só observando a vida, né? O que acontece com outras pessoas. Então, esse é um conto que nos fala muito sobre a temporalidade, sobre o que fazer com o nosso tempo, né? O que a gente escolhe fazer com o nosso tempo. Às vezes traz muito essa reflexão de, poxa, a gente sempre está observando e sempre está prestando atenção ao que o outro acha de nós, né? Ao que o outro está fazendo, ao que o outro está vivendo. E a gente esquece um pouco do que a gente quer fazer com o nosso tempo, né? Então esse conto, ele fala muito sobre temporalidade. Tem contos também que falam sobre a busca de desejos inalcançáveis, né? Às vezes a pessoa fica tão focada naquele desejo que esquece que nem tudo a gente consegue, né? Quando a gente deseja algo, a gente tem que pensar em todas as possibilidades, né? Se somos capazes de correr atrás disso e se esse desejo traz consequências para outras pessoas. Então tem um conto lá nessa coletânea que fala sobre isso, né? O personagem, ele tá tão focado em
em ter a lua, né, que ele acaba esquecendo da sua responsabilidade com os irmãos, no contexto da história, e só pensa nele, né, no caso. Então a gente também tem esse tipo de tema nos contos da Marina Colasanti. Então nessa coletânea, com 10 contos, a gente vai ter o papel da mulher nessa sociedade e aí a gente vê a escrita da Marina, né? Ela subverte o papel dessa mulher. Tem um conto que é muito interessante, no qual uma moça descobre que o rei está em busca de uma rainha silenciosa, uma rainha que está ali só para, digamos assim, como um objeto, está ali só para enfeitar. E ela vive uma condição não muito boa, ela é uma camponesa, trabalha numa tabernaria, então ela enxerga que se tornar rainha, ela consegue ter uma vida melhor. Então ela encara isso, né? Ela descobre que ser a rainha vai ser melhor para ela, porque um grupo de trabalhadores ali do rei chega na tabernaria dela, na taberna dela, né, da família dela, a gente entende que é da família dela, chega com uma boneca de cera, que seria essa rainha silenciosa. Então ela fica no lugar dessa rainha. Quando ela chega no castelo, ela fica no lugar da boneca, só que ela tem que ficar calada, né, porque a boneca não fala. E isso acaba trazendo esse sentimento de opressão para ela. Ela não consegue ficar calada, né? Ela tem que expor as suas opiniões. Então, o que ela faz? Ela vai para um jardim e vai começar a conversar com os arbustos. E ali ela fala tudo que ela sente, tudo que ela vê, né? Tudo que ela tá ali inserida naquele contexto do castelo. E o rei acaba ouvindo essas conversas dela com os arbustos e acaba se apaixonando por ela. Então é um dos contos que a gente vê um final feliz, porque a maioria dos contos da Marina Colasanti não tem final fechadinho, né? A gente apenas imagina que aconteceu dessa forma, né? Que os personagens se deram bem ou se deram mal, e não tem um final fechadinho, apenas 2 contos dessa coletânea que parece que tem um final fechadinho, a gente percebe que aconteceu dessa forma. Então, a gente tem esses temas, né, também, essa desconstrução da imagem da princesa, tem a opressão, né, a busca por liberdade feminina, né, essa superação das expectativas sociais. Às vezes se espera que a princesa seja obediente, casta, e a princesa acaba fazendo o que ela quer, né? Acaba não obedecendo o pai, digamos assim, não quer um casamento arranjado, então ela acaba batendo de frente, tem consequências, né? Ela acaba. Tem princesas no conto que acabam tendo que enfrentar as consequências da sua escolha, né? Então, muitos contos têm esse teor melancólico, né, que a gente sente que são contos mais tristes, e a linguagem que a Marina traz pra gente é uma linguagem muito poética, ela usa muita metáfora, muitos símbolos para contar a sua história, né, as suas histórias. Então, nesses contos a gente tem muita originalidade, né? Até pelo fato da Marina subverter esses contos de fadas e trazer para nós novas possibilidades dentro dessas histórias. Muito reflexiva também, porque a gente acaba refletindo esse papel da mulher na sociedade e o papel do homem em si, né? Do que ele busca. A gente tem contos aí em que os personagens correm atrás de tesouros, acabam perdendo oportunidades, né? Porque acabam fazendo escolhas que não são muito boas, e também traz essa reflexão.
A prosa dela é uma prosa bem poética, assim, me surpreendeu muito. Eu não imaginava encontrar histórias que trouxessem reflexões que a gente pode usar na sociedade atual. Então, Marina me surpreendeu muito e com certeza lerei outras obras da Marina Colasanti. E você, já leu alguma coisa da Marina? Eu acho que começar com Entre a Espada e a Rosa é uma boa, né, um bom começo. Ela tem outras histórias, outros contos, mas eu acho que começando por aqui é bem interessante. Se você ainda não conhece a Marina, eu vou deixar aqui a minha recomendação, né, para que você leia e a gente volta a conversar em um próximo vídeo. Até mais!